Um estudo da Companhia de Planejamento do Distrito Federal mostra que quase 32% dos homens negros das regiões de baixa renda de Brasília trabalham por conta própria. E foi pensando no potencial do pequeno empreendedor com menor poder aquisitivo que surgiu o Banco Afro. E quem vai contar os detalhes para a gente é o Diego Reis, fundador e CEO do Banco Afro. Diego, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. É sempre um prazer poder falar do Banco Afro e das nossas iniciativas para empoderamento e fomento da comunidade preta. Muito bom. Diego, quero começar perguntando o seguinte: qual a diferença do Banco Afro para os outros bancos e outras fintechs? Primeiro é um olhar empático para a comunidade, um olhar empático para a classe CDE, certo? E a gente entendeu que o financeiro por si só ele é commodity. Você fazer um Pix, você pagar um boleto, seja em qualquer instituição financeira, é commodity, é tirar o dinheiro de um local para o outro. Por ser um banco pensado na comunidade, a gente tem outros pilares. O pilar de fomento ao empreendedorismo, o pilar de educação e formação, isso tudo dentro de uma mesma estrutura, formando um ecossistema, né, de economias circulares, de mobilidade social. Então, esses são alguns dos pilares do Banco Afro que diferencia ele de instituições convencionais. Entendi. E quando que surgiu o Banco Afro? O Banco Afro ele surgiu de uma demanda da própria comunidade. Em 2015, eu criei um coletivo chamado Afroempreendedor, que tinha como objetivo empoderar pessoas que tocavam negócios, né, que estavam nesse desafio de empreender no dia a dia. A realidade é que em um ano a gente tinha mais de 20 mil empresas em todo o Brasil fazendo essa troca de ideias, fomentos, oportunidades, comprando junto e realmente virou um ecossistema. Sim. E onde a gente barrava, onde a gente travava, era no fato de desde uma simples abertura de conta, por exemplo, ao acesso a um fomento, até produtos mais específicos, produtos de crédito, produtos para capital de giro. A gente fala, cara, não é possível que o pessoal não consegue abrir uma simples conta. Daí a gente viu que realmente todo o ecossistema, todo o arranjo não foi feito para a comunidade, né? Foi feito pelo contrário, né? Para enxergar a gente somente como força braçal. Então o Banco Afro ele veio na contramão do mercado financeiro, entendendo sim que é possível ter impacto social e ainda assim ganhar dinheiro, né? Ainda assim ser uma empresa sustentável. Entendi. E por que você entende que as pessoas tinham essa dificuldade de abrir uma simples conta, por exemplo? Aí o assunto é muito anterior, né? A gente vem de uma comunidade que é baseada no racismo estrutural, né? Então, como eu falei, a ideia do sistema como um todo é ter a comunidade preta, bem como outras minorias, na base da pirâmide, somente na parte braçal, né? Não acessando produtos e serviços financeiros que façam ele ascender socialmente. Então toda essa estrutura racista foi construída e planejada para manter o preto, né, uma pessoa em situação de vulnerabilidade naquela situação. Então a gente viu que isso era uma demanda e o Banco Afro ele vem muito forte nessa questão da mobilidade social, né? Não é porque a pessoa nasceu pobre, nasceu em uma família vulnerável que ela tem que morrer ali, muito pelo contrário, né? Nossos pilares fazem com que essa pessoa tenha a oportunidade de ascender de classe. Fantástico. E por que o nome Banco Afro? É outra briga que temos, né? Antes o afro, o preto, era visto como algo negativo, né? Algo pejorativo. E a gente vem na contramão dessa história, né? Então todos os nossos produtos, ou é Banco Afro, ou é afroempreendedor, tudo colocando o viés afro, o viés negro ali em evidência, né? Mostrando um novo formato, um novo contexto para a palavra, né? Tirando a palavra de algo negativo e trazendo para algo de empoderamento, né? De orgulho de ser afro, de ser preto e afins. Então, não só o Banco Afro, mas todas as empresas do nosso ecossistema têm esse objetivo, esse pilar, né, de fomentar e muito trabalhar na neurociência, né? Quanto a gente, historicamente,
foi conduzido a pensar que o preto, o afro, o negro era algo ruim. Né? Quando a gente começa a reverter essa lógica, começa a ver posições de liderança, começa a ver empresas com esse nome se destacando a nível mundial, as pessoas tendem a repensar, né, naquilo que elas foram conduzidas a pensar durante toda uma vida. E a gente vem fazendo essa transformação. Né? Agora, esse é o seu primeiro empreendimento ou você já tinha empreendido em alguma outra área antes? Ah, não, tem muito chão já. Fala um pouquinho. Então, vamos lá. Vim de uma família de servidores públicos, mas na contramão da minha família eu nunca quis ser funcionário público. Não pelo serviço e afins, mas muito pela questão de já sou da área de tecnologia, sou formado na área de tecnologia. E essa parte de inovação, esse negócio de ter sempre algo diferente, né, um novo desafio, é o que me motiva, sabe? Então comecei a empreender muito cedo, comecei com uns 14 anos, informalmente, lá na casa da dona Vera, onde fiz um cursinho de montagem e manutenção, porque ela estava cansada de levar o nosso computador para arrumar. Né? Então, depois desse curso, eu comecei a estragar ele menos, não é que ele não estragava mais. E aí coloquei aquela faixinha de montagem e manutenção de computadores e de repente a casa dela, nossa casa, virou um parque de computadores, um laboratório, onde você ia, tinha computador ali. Sim. Então, aos 16 me emancipei, abri a primeira empresa de tecnologia, o nome era Link Computer, né? E o objetivo dela era ampliar esse leque educacional, levando essa parte de tecnologia tanto para a comunidade e para as pessoas que queriam entender mais, né? Na época o computador ainda não era tão acessível como é hoje. Hoje ainda não é completamente acessível, mas temos as LAN houses, temos outros formatos, né, de acesso à tecnologia. E daí, desde a Link Computer para cá, já tive negócio na área de tecnologia, marketing, alimentação, então fui ali um dos primeiros a trabalhar na área de cybercafé, né? A gente misturava lan house com lanchonete e deu muito certo, virou uma rede de franquias que foi vendida mais à frente. E daí veio a casca, quebrei também várias vezes, não foi uma, duas, foram mais de 4 vezes. Eu me especializei em não quebrar quebrando, né? Como é que é isso? Peraí. Deixa eu te explicar. Existem 3 formas de você quebrar. A primeira forma é quando você fecha, pagou as contas e está tudo bem. A segunda forma é quando você fecha, tem que vender as coisas e está tudo bem. A terceira forma, que é a pior, é quando você fecha, você vende as coisas e continua devendo e passa por um longo período, né, pagando essas dívidas, tentando restabelecer ali as questões financeiras. Sim. E por diferentes motivos, já, tá? Quebrei por culpa minha, por não saber gerenciar. Vindo de uma família de funcionário público, era contramão, né? Ali o costume era cair o salário, paga-se as contas. Quando você vai para o mundo do empreendedorismo, o formato e a dinâmica é outra, né? Então eu quebrei por não saber gerenciar, quebrei por mudanças mercadológicas, políticas e afins. E disso tudo, muitas vezes eu quebrei fazendo assim, o que eu achava correto, mas por questões de mercado, e eu me perguntava muito o porquê disso, né? Cara, eu fiz tudo certo dessa vez e quebrei de novo, não fazia muito sentido, né? E diferente de muitas pessoas, desse formato eu consegui achar o meu propósito, né? Foi o quê? Isso tudo me gerou muita experiência, né? Me gerou muita casca, né? Então, na hora a gente não aceita, né? Não entende o porquê, mas depois eu vi que meu propósito era ajudar outras pessoas para que elas não passassem pelos problemas que eu passei, né? Só que para poder ajudar eu tinha que passar. E isso começou a fazer mais sentido quando eu comecei a colocar isso em prática, né? Quanto mais pessoas eu ajudava, mais dinheiro eu ganhava, mais eu fomentava, mais as empresas cresciam. E isso foi crescendo e virou o ecossistema que é hoje, né? Então, assim, essa especialização é a especialização da vida, você não aprende na faculdade, universidade e afins, mas é isso que é um diferencial para o dia a dia, né? É isso que hoje fez com que eu tivesse empresas mais sólidas, mais sustentáveis, crescendo, né? Mas assim, foi árduo, né? Mas no final tá valendo a pena, né? Tá? A gente começa a ver as coisas acontecerem, é diferente. Né? Sim. Diego, queria saber como é que você vê a questão do racismo na sociedade em relação à falta de oportunidades para pessoas negras empreenderem, por exemplo.
tem 2 pontos, né? O primeiro ponto é o ponto cultural, onde as pessoas colocaram o empreendedor como herói, né? E eu já venho no anti-herói, né? Empreender não é fácil. Quem vira para mim, a gente recebe muitos pedidos de mentoria, consultoria. Aí o pessoal, não, eu quero empreender porque eu quero trabalhar menos, ganhar muito dinheiro. E hoje é domingo e eu estou trabalhando, continuo. Eu falo, eu conto ou vocês contam, né? Não é assim, meu amigo. Você é o último a receber, o que vai trabalhar mais, o que vai se dedicar mais. E se tudo der errado, a culpa é sua, né? Então, assim, o desafio é muito grande, né? Sim. E o racismo, ele veio justamente para não deixar o preto ascender nisso, né? Porque o empreender, na verdade, ele gera muitas oportunidades, né? E ele leva as pessoas a pensarem fora de uma caixinha, né? Então, assim, por conta do racismo estrutural, a gente sempre foi conduzido a não empreender ou a empreender num formato onde como eu diria, o nanoempreendedorismo por necessidade, sabe? É aquela, o pessoal coloca lá no pedestal o cara que empreende por sobreviver. Isso é muito ruim. É muito ruim. Se ele não conseguir vender, ele não consegue trazer comida para casa, sabe? Então, assim, tem uma cultura de vou deixar todo mundo que empreende como herói, como algo assim maravilhoso, e essa não é a verdade. Empreender, sim, é um desafio, é algo que possibilita novas oportunidades, novas janelas, certo? Só que a pessoa tem que entender que isso é uma construção, né? Isso não acontece do dia para a noite. Você não vai ficar rico do dia para a noite, se é que vai ficar rico, para falar mais a verdade ainda, né? Sim. Então, assim, a gente parabeniza e quer que mais pessoas empreendam, que mais pessoas tenham essa mentalidade, né, de não viver do mesmo, não viver de subsistência, né, e que possam alcançar outros patamares, mas a gente tem consciência de que empreender não é fácil, né? Não é esse glamour, né, que muitas pessoas falam, né? Muito pelo contrário. Mas o afroempreendedor, o objetivo dele é construir empreendedores no geral, principalmente da comunidade preta, né? Então, por ser nosso pilar, a gente não coloca essa parte legal, a gente fala que vai ser punk, vai ser difícil, mas todo mundo tem ali o objetivo de ter o sucesso, desde a estabilidade financeira, que é a tão sonhada, né? Todo mundo fala, não, eu quero empreender para viajar, para comprar as coisas que eu quero e afins. Mas a gente mostra na prática que isso tudo é uma jornada, né? São raros os casos que dorme pobre e amanhece rico, né? Então a gente é bem sincero e bem prático, sabe? Quando o assunto é empreender. Entendi. Então, e aí tem mentorias, cursos para quem faz parte dessa rede, é isso? Então, o ecossistema afroempreendedor, a gente tem um Banco Afro, tem um afroempreendedor por si só, tem a Liberto Benefícios, então são frentes que utilizam o nosso ferramental tecnológico de acordo com o seu viés, né? Então, por exemplo, dentro do afroempreendedor, ele é um consultor de negócios digital. Então, o que acontecia? Quando o Diego era o consultor de negócios ali, eu fico limitado à minha capacidade física e presencial de atender X pessoas. Enquanto o Diego estava lá, o empreendedor entrou na linha, tá bonitinho, tá fazendo o controle, fluxo de caixa, tudo que ele deve fazer. A partir do momento que a consultoria acaba, 2, 3 meses depois eu recebo uma ligação. Então, eu estou tendo esse e aquele outro problema. Por quê? Porque ele saiu da rotina. Né? Então, pensando em escalar isso, eu não tenho como escalar o Diego ou outros consultores e mentores. Mas a gente consegue escalar isso tecnologicamente. E foi isso que a gente fez. Então, o aplicativo Afroempreendedor, ele é um aplicativo para estar ali no dia a dia do empreendedor, né? Ele é um aplicativo para ter essa troca rápida e dar aquele puxão de orelha, né? Por ele ser muito visual, né? Então, todo mês existe ali uma avaliação do negócio e ele mostra via gráfico radar, ó, essa área melhorou, essa piorou. Então, isso o empreendedor consegue corrigir. E aí vem o Banco Afro com todas as suas trilhas de capacitação e formação dentro da própria infraestrutura,
Então, o empreendedor, além de ter ali as ferramentas financeiras necessárias para fazer as tarefas do dia a dia, ele consegue se capacitar num formato diferente, tá? O que a gente propõe não é uma capacitação que a pessoa tem que parar, sentar, ficar 8 horas ali e ela vai absorver 30, 40 minutos de um dia de capacitação. Não, a gente trabalha em pílulas de capacitação. São pequenos conteúdos formato de 1 a vídeo. 3 minutos, vídeo, e-book, um artigo bem pequenininho, um texto, sabe, para as áreas específicas que vão ajudá-lo ali a melhorar, né, onde a avaliação está ruim. Então é algo que não vai onerar, é algo que no dia a dia ele vai tirar 10 minutos do dia em períodos picados e vai conseguir melhorar ali sua jornada, seu conhecimento, empreendedor ou de qualquer outra área, tá? A gente entende que para empreender você tem que estar bem da cabeça, né? Tem que estar com uma qualidade ali física, mental, muito elevada, né? Porque é muito desgastante, só que esses são pontos que até então a galera não olhava, né? Mas com as doenças vindas agora, já existentes, mas que agora estão em ascensão, né? A ansiedade, a depressão e afins, cada vez mais a gente tem que cuidar da mente para ter aí qualidade durante essa jornada. Com toda certeza. Diego, para vocês do Banco Afro, qual a importância dos pequenos negócios na movimentação da economia local, por exemplo? Na realidade, a gente tem uma inversão na lógica, né? A gente olha as grandes empresas e acha que elas que movimentam toda a economia, né? A realidade é que quando elas sofrem um impacto, todo mundo tem ali um reflexo disso, mas quem movimenta a economia global são os nano e microempreendedores, né? Quem movimenta toda a base da pirâmide é essa galera que está no game ali, que não tem tanta visibilidade, que não tem vitrine, né? E o nosso ferramental tecnológico, ele pensa nisso também, né? O nosso ferramental tecnológico, ele vem, por exemplo, oferecendo um marketplace, uma lojinha virtual para o pintor, para o marceneiro, para o autônomo, né? Para aquele que nunca vai estar em um grande marketplace, né? Esses mais visados. A gente consegue levar esse ferramental tecnológico para ele mandar o link para o cliente dele fazer a compra dentro do seu da sua lojinha virtual, ali com os dados, né, do seu produto, dos seus serviços e afins. Então, a gente pensando enquanto ecossistema, nosso trabalho é equilibrar esse jogo, né? Nosso trabalho é conseguir fornecer ferramentas necessárias para que seja um jogo mais justo para ambas as partes, né? Entendi. Eu queria que você contasse agora um pouquinho mais desse coletivo afroempreendedor. Coletivo afroempreendedor. O racismo, no geral, por exemplo, falar do Diego, né? Como que eu entendi o racismo, tá? No início, eu não entendia e não via isso no dia a dia, sabe? As situações aconteciam, mas não por entender o que estava acontecendo naquele momento, passava-se batido. Né? Até que durante a Link Computer, a nossa empresa, a minha empresa de tecnologia na época, vendendo, faturando, maquininha já bloqueada no banco, a gente tentando acessar um capital de giro para ampliar a empresa, lá vai o Diego em um ano dessa jornada. Todo dia lá, batendo porta no banco e tal, o que está faltando, leva documentação, certidão vence, leva outra. E não acontecia. E não era um valor absurdo, era um valor baixo que a gente queria. E aí, depois desse um ano, eu falei pro meu sócio, que era branco, falei, cara, eu desisto, não vou mais no banco, não faz sentido, vamos tocar aqui, a gente monta outra estrutura, amplia de acordo com nossa disponibilidade de fluxo de caixa. E aí ele falou, não, vou lá. Foi lá. No outro dia o dinheiro estava na conta. Aí eu falei, não tem sentido isso. No mesmo banco? No mesmo banco, com o mesmo gerente, com as mesmas pessoas. Eu falei, não, tem mais coisas acontecendo. Na época eu já era emancipado, tinha 16 anos, mas eu falei, não, o pessoal fala, até então eu não tinha vivido isso na prática e para mim esse foi assim Tinha percebido, na verdade, não né? tinha percebido, vivido e não tinha percebido, justo. E para mim essa foi uma mudança de chave, assim, de mindset, de mentalidade, de entendimento das coisas, sabe? Falei, se eu que estou faturando, que tenho uma instrução, que tenho uma família ali me apoiando, que o dinheiro está girando e estou pedindo dinheiro para eu crescer, imagina quem está ruim das pernas, digamos assim, né? Imagina quem está ali trabalhando para sobreviver. Eu falei, o game não é justo.
E aí eu comecei a estudar, entender mais, me aprofundar no assunto, entender todo esse contexto do racismo, que até então não é evidenciado, não é algo falado às abertas, assim, né? Todo mundo tem vergonha de falar, não sei Hoje o quê. até que é falado um pouco mais, Hoje né? melhorou muito, né? Mas na época, então, não. Se falou que é racismo, você que tá errado. Você sofreu racismo e você tá errado. Hoje a gente vê uma mudança grande, eu diria, mas ainda não completa, né? Mas só de ter esses primeiros passos já é diferente. E daí eu comecei a pensar como que eu consigo fazer algo maior, né? Como que eu consigo fazer e transformar essa mentalidade da comunidade preta. Porque a grande realidade, é ruim de falar, e dentro da comunidade o pessoal briga muito comigo quando eu falo, é que a comunidade preta ainda não se entendeu enquanto comunidade. E isso porque vem de uma estrutura racista, onde o preto, o negro, né, ele tem muito medo de ser exposto ali, de não ter a sua garantia ali, né? Então é muito eu, Diego, vou tocar ali para eu ganhar meu dinheiro e ter um diferencial. Só que quando eu começo a pensar que eu, Diego, posso tocar o meu, mas pensando no próximo, pensando em levar minha comunidade junto, isso fica muito maior, né? E outras raças e etnias já entenderam esse poder da comunidade, sabe? E a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está se movimentando. Quando o Brasil, por exemplo, é o país mais preto fora da África. Já pensou que a gente não é minoria no Brasil e a gente é tratado como minoria? Isso porque a gente ainda não se entendeu enquanto comunidade. Quando a gente entender que a gente que manda no mercado, a gente que faz a economia ir de um lado para o outro ou não, muda todo um contexto, né? A gente não é mais enxergado como minoria, nós somos enxergados enquanto potência financeira, econômica, social, cultural e afins. Então é essa dinâmica que eu venho trazendo. E aí eu pensava, como que eu levo isso, né? Estudando, analisando muito o Black Money, né, lá nos Estados Unidos e afins, eu falei, cara, é isso que a gente precisa fazer aqui, né? E por que focar no empreendedor? O empreendedor porque quando eu acesso um empreendedor ou empreendedora, eu acesso todo o seu arranjo ali, né? Acesso os seus colaboradores, a sua família, o seu vizinho, o seu bairro, entende? Então foi uma forma de hackear o sistema e conseguir ser mais eficiente. Porque se eu for o Diego, a nossa estrutura, o nosso ecossistema, for de pessoa a pessoa, o trabalho é 10 vezes maior. Quando eu consigo conectar um agente e esse agente promove todo esse ecossistema de economia circular pensado, né, em empoderar comunidades, muda e o nosso trabalho é muito menor, né? Quando eu levo um grau de consciência para o empreendedor ou empreendedora na ponta, eu impacto toda a sua cadeia ali, né? As pessoas ao seu redor. E isso começa a crescer e a roda começa a girar como deveria, né? Olha, gente, aqui o papo tá bom, né? Mas a gente precisa ir para um breve intervalo. Já já a gente volta para saber um pouco mais sobre o Banco Afro. Até daqui a pouco. E estamos de volta com Perfil e Negócios. O nosso convidado de hoje é o Diego Reis, fundador e CEO do Banco Afro. Diego, queria que você contasse para a gente agora um pouco sobre os serviços que o Banco Afro oferece para os empreendedores. Perfeito. Então, o Banco Afro iniciou prestando serviço para pessoas físicas e jurídicas com as famosas maquininhas de cartão, que é um produto que hoje a gente não oferece mais, só contextualizando de onde surgimos, né? Só que a gente viu que o produto principal era a conta digital, porque da conta digital a gente poderia integrar qualquer outro produto financeiro. Então hoje nós temos a conta digital, hoje nós atendemos tanto pessoa física quanto jurídica e o Banco Afro ele evoluiu de solução. Tudo que a gente fazia tanto para a comunidade preta, bem como para outras comunidades, nós pensamos por que não escalar isso? Por que não atender outros nichos, né? Então o Banco Afro continua com viés e com foco na comunidade preta, só que hoje existe a AfroPay SA, que é a holding que cuida de todas as empresas do grupo, tá? Então todo esse ferramental do Banco Afro, ele evoluiu para atender outras frentes,
outras iniciativas. Tá? Então a gente fornece tanto os produtos e serviços para a pessoa física, produtos e serviços financeiros, educacionais e afins, bem como para a pessoa jurídica, desde a gestão de benefícios, pagamento de folha e acesso a produtos específicos, né? A AfroPSA tem como objetivo ampliar mini bancos no Brasil. Tem como objetivo fazer com que empresas de médio a grande porte tenham toda a sua estrutura e ferramental financeiro dentro dela, sabe? Com isso a gente consegue mudar a jornada, né? O que antes era custo vira fonte de receita. E a gente vem fazendo isso todos os dias e temos alguns cases bem interessantes dentro do nosso portfólio. Tipo qual? Tipo a Trampay. A Trampay, ela atende a rede de motoboys no Brasil. Ela chegou até a gente num formato offline, ou seja, ela tinha ali os pontos de apoio ao motoboy, os convênios com mecânica, os convênios com posto de gasolina, só que isso tudo fora do digital. Através do nosso ferramental tecnológico, trouxemos a Trampay pro digital, certo? Levando conta digital para a ponta, para os motoboys, bem como entregando mais serviços, mais produtos, né? Hoje, por exemplo, um produto nosso, que é a antecipação de recebíveis, é a principal fonte de receita da Trampay, né? O motoboy, ele recebe de 15 em 15 dias e a gente consegue antecipar esse recebível dele para ajudá-la a sair de uma situação de emergência, né? Para resolver algum problema, uma manutenção da moto que nunca é avisado, né? Sempre acontece na hora menos esperada, é igual gás, só acaba quando ninguém está esperando, né? Então essa antecipação de recebível consegue ajudar essa ponta, bem como outros cenários, outras frentes, né? Então a Trampay é um case de sucesso e desde a nossa parceria a gente já conseguiu ajudá-los a crescer mais de 200%, né? Então, assim, foi a prova de que o nosso ferramental tecnológico realmente funciona. E ajudamos desde uma Trampay a uma Suvinil, né? A Suvinil nos procurou em dado momento, principalmente durante a pandemia, que ela queria utilizar o nosso score social para ver ali dentro do seu arranjo quem estava em maior situação de vulnerabilidade para distribuir cestas básicas. E o que acontece? Nós já fizemos esse processo de distribuição de cesta básica e alimentos muitas vezes e já fomos muito eficientes nisso. Tão eficiente que a gente quebrou o comércio local, onde a gente distribuiu muita cesta básica. Então a gente resolveu um problema e gerou outro. Sim. Isso fez com que a gente começasse a pensar como que a gente não comete o mesmo erro e como que a gente consegue ajudar não só a pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade, mas toda a comunidade, né? Foi aí que o nosso ferramental tecnológico, no caso específico do Pintar o Bem, da Suvinil, a gente mudou, né? A gente lançou o Pintar o Bem, a gente conseguiu digitalizar essa comunidade a nível Brasil de pintores e pintoras, né? Tivemos mais de 21 mil pintores e pintoras em todo o Brasil se cadastrando no sistema, com acesso à conta digital, né? O recurso foi distribuído na conta digital dele, então a gente conseguiu nesse formato fomentar o comércio local, né? Ao invés da gente determinar o que a pessoa vai comer, ela tem ali a flexibilidade de ir até o mercadinho, até a farmácia, por exemplo, se o caso for de saúde. Nesse caso específico, os contemplados poderiam utilizar o recurso tanto para alimentação quanto para a saúde. O nosso ferramental tecnológico, ele consegue fazer esse bloqueio, tá? Do cartão, do Pix, passar somente nas lojas ou nos quinais cadastrados, né? Então não tem como a pessoa desvirtuar esse recurso, utilizar em um outro formato. Com isso a gente conseguiu fortalecer a economia circular e o mais legal foi no ano seguinte a própria Suvinil falar que cresceu 3 vezes mais que todo o setor. E que eles não sabem ao certo por quê, mas e foi até o grupo BASF, né, que é o dono da Suvinil. Eles não sabem ao certo por quê, mas uma das coisas que eles têm certeza foi a associação ao Banco Afro através do Pintar o Bem, que onde o programa foi mais forte, foi onde eles aumentaram o ticket médio, a recorrência e detalhe, né, eles tiveram um market share absurdo, né, saíram nas principais mídias do Brasil sem ter que comprar pelo espaço, né. Sim. Então assim, o benefício, e a gente conseguiu comprovar que realmente o ajudar
traz o retorno, né? Não é que não, já vou pensar no retorno, né? Mas a gente conseguiu comprovar esse modelo de economia circular e que ele é sustentável, né? E isso a gente vem replicando para várias outras empresas. Né? Perfeito. E quem quiser se conectar com vocês, qual o site, Instagram, enfim, quais são as possibilidades? Temos as redes sociais principais, né? Banco Afro, Banco Digital Afro no Instagram. @ Banco Digital Afro. Isso no Instagram, Facebook Banco Afro. E temos nosso site com todas as informações gerais, desde os canais de download dos aplicativos, né? Nosso aplicativo já é disponível para Android, para iOS. Tá? Então pode acessar o site www.bancoafro.com.br. Temos nosso 0800, né? Com disponibilidade de acesso para qualquer pessoa que tenha dúvidas e afins. E é importante falar que o Banco Afro ele é feito da comunidade para a comunidade, né? Bem como ele nasceu dos feedbacks dos empreendedores, da necessidade da demanda, nossos produtos e esse aprimoramento das nossas soluções vem justamente dessa troca, né? Das pessoas falam, isso aqui é uma oportunidade, ou não, isso aqui não está tão legal, não está tão fácil de usar. Então a gente tem essa empatia de receber esses feedbacks e conseguir melhorar a nossa tecnologia, a nossa comunicação e afins. Agora você falou de um case, mas também tem um outro que chama Marcenaria do Bem, não é isso? Sim. Fala um pouquinho desse case. Falo. Vamos lá. Esses cabelos brancos vieram dessa época, né? Esse case específico. Foi do Pintar o Bem do Marcenaria, né? Então a gente colocou todo o Pintar o Bem de pé em 10 dias. Então foi assim, foram praticamente 10 dias dormindo muito pouco, muitas tecnologias que a gente tinha planejado lançar durante um ano, a gente quis antecipar para dar uma maior usabilidade, dar uma melhor experiência para o usuário. E aí, como se não bastasse, durante esses 10 dias, depois de fazer a publicidade, de ter todo esse market share, veio outro parceiro nosso, a Léo Madeiras, né? Falou, eu também quero rodar minha rede do bem. Né? Como teve o Pintar o Bem para souvenir, a Léo Madeiras propôs o Marcenaria do Bem. Foi outro case de sucesso, mais de 2 milhões, a gente já girou dentro do Brasil arranjo, inteiro. No Brasil inteiro. Teve um desafio ainda maior, que eles não quiseram cartão físico, somente cartão virtual. Então a gente teve que ter muita empatia de ensinar o público, sabe, a tokenizar esse cartão virtual, como ele pode usar, como ele cadastra na ferramenta. E por se entender enquanto ferramental tecnológico, nós tivemos que ajudar as pessoas a tokenizar o nosso cartão em outras ferramentas do arranjo, até mesmo em concorrentes, né? Isso porque a gente entende que o impactado é o nosso cliente ali, é a ponta, né? Como ele vai usar esse recurso aí é muito dele, né? Mas se a ferramenta concorrente também possibilita isso, o porquê não de fazer? Né? Isso sim é a cidadania financeira, né? É trazer ele para o arranjo e ensiná-lo a utilizar o nosso ferramental, independente de onde seja. E o Marcenaria do Bem, tivemos aí mais de 8 mil beneficiários diretos e indiretos. A gente contemplou uma parte deles com R$600 também, essa galera que estava muito vulnerável, e foi um dinheiro assim excelente, né? A gente todo dia recebia ali nas nossas redes sociais a galera agradecendo, a galera falando, cara, não tinha o que comer, não era hoje, já fazia dias, né? Minha família estava numa situação extrema. Foi na pandemia, inclusive. Foi durante a pandemia que a gente rodou e vem até hoje, né? A pandemia é porque a gente modelou em fases, né? Então a primeira fase foi tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade e fome. A realidade é que quem está com fome vai parar para estudar, vai parar para ler, para entender mais sobre empreendedorismo? Nunca, né? Então o primeiro passo foi tirar essas pessoas dessa situação difícil. Agora, como as pessoas até então não tinham conta digital, os produtos financeiros eles são criados como? Com base no seu perfil de consumo, com base no seu perfil financeiro ali, de como você lida com o dinheiro. Se as pessoas lidam com esse dinheiro no offline, não cria-se produtos e serviços financeiros para ela. Então, como nós trouxemos essas pessoas para o digital, a gente teve a possibilidade de criar produtos e serviços financeiros para elas, bem como a gente ajudou essas pessoas na retomada ao trabalho.
conectando elas com a lojinha virtual, conectando com técnicas de venda, certo? E agora, com toda essa construção, a gente vem desenvolvendo muitos outros produtos financeiros. Nosso ápice agora é poder ajudar essa pessoa que lá em 2020 a gente tirou ela de uma situação de vulnerabilidade e fome, para agora, 2023, 2024, ela está acessando o sonho da casa própria, através do Habitação do Bem, que é uma outra frente nossa e que a gente vem fomentando cada vez mais, onde a gente conecta as iniciativas público e privadas e, atrelado a essas pessoas que já estão dentro do nosso arranjo, né, a gente consegue conectar elas com oportunidades de mercado, né? Então, por exemplo, os pintores, eles podem estar trabalhando na casa deles e ainda não estão sabendo, mas eles podem ser contemplados. A gente consegue trazer a iniciativa privada, bem como o governo, criando um modelo completo, né, de habitação baseado em histórico financeiro e muito diferente dos modelos atuais, né? Não é sorteio. Tá? É perfil financeiro atrelado à capacidade de pagamento, né, que hoje é um dos motivos que exclui a classe CDE de acessar o sonho da casa própria, porque pede-se uma entrada ou uma parcela que é inviável para a sua capacidade de pagar, né? Então a gente vem nessa contramão, fazendo com que isso seja acessável sim para a classe CDE e dentro de uma estrutura que não seja somente uma dívida, mas que realmente seja o sonho da casa própria, né? E não a dor de cabeça da casa própria. Sim. Diego, hoje vocês têm quantos correntistas, quanto de valor em média, né, que corre dentro do Banco Afro e quantas são as iniciativas? Porque você veio falando ao longo da entrevista várias iniciativas, Sim. né? Quantas são ao todo também? Sim, vamos lá. Hoje nós temos mais de 50 mil correntistas ativos dentro do Banco Afro, né? Nessa passagem já superamos mais de 150 mil, porque as pessoas vêm, abrem a conta por curiosidade, às vezes não movimentam, mas tem um leque de pessoas. Nós estamos na fase de M&A agora, que é uma captação de recurso privado, né? São investidores entrando, porque até então o Banco Afro e o Afropay como um todo rodou com dinheiro dos sócios ou com dinheiro próprio. Por conta desse M&A, a gente não pode divulgar questões relacionadas a faturamento, mas isso vai ser publicitado mais à frente. E nosso arranjo hoje, só dentro da Hold, são mais de 10 empresas, né, de diferentes frentes. Desde da frente financeira, que ela abre em outras empresas, a frente de educação e formação e até a frente de construção. Nós também temos um pezinho lá dentro operando e rodando, né? Sim. Isso porque, igual eu te falei, a gente se entende enquanto ecossistema. Ecossistema é o quê? São uma série de sistemas que se conectam por um propósito, por uma causa. Nossa causa específica é o empoderamento da comunidade preta. Perfeito. Como é que está estruturada hoje a empresa? Você é o CEO? Sou o CEO da empresa, do grupo, né? Nós temos um CTO, que ele fica em João Pessoa, e temos um COO que nos apoia na operação, né? No dia a dia. E abaixo da gente temos mais de 20 colaboradores espalhados no Brasil, em diferentes áreas e atendimentos e verticais, né? Entendi. Você se sente um homem realizado com o Banco Afro? Eu estou no caminho, né? Assim, você me fala que a gente está em 1% de tudo que a gente vai construir ainda, né? Então, o Banco Afro, ele foi uma jornada, né? Não tem sido fácil, mas tem sido muito gratificante, sabe? De ver o que era assim, um sonho, o que era uma... Você é maluco, cara? Vai fazer isso? Que preto não tem banco, não. Você é doido, né? Começar a mudar isso e a ideia é que muitos outros pretos possam ter bancos, possam acessar espaços que até então, para a gente, eram inacessíveis, né? Então, hoje o Diego entende que está numa jornada e, assim, estou realizado por que aconteceu até hoje, mas ainda tem muito chão, né? Maravilha. Bem, gente, a gente precisa fazer de novo um rápido intervalo e na volta, Diego, eu quero saber como é feita essa gestão do Banco Afro, tá? E você da audiência, não sai daí, daqui a pouco a gente volta.
E estamos de volta com Perfil e Negócios. O nosso convidado é o Diego Reis, fundador e CEO do Banco Afro. Diego, para funcionar o Banco Afro, precisa de quantos colaboradores ao todo e quais são as funções de cada um? Precisamos de muitos, né? Só que diferente do mercado de startups, que foi muito focado em queimar dinheiro de terceiros, de investidores e afins, eu venho de uma época que não existia o empreendedor, existia o empresário, certo? Onde a empresa ela tem que ser sustentável e ela tem que dar dinheiro. Então, assim, a necessidade é muito maior. Hoje estamos em um time de 20 pessoas, né, tendo 3 sócios e trabalhamos em verticais, né? Então tem a vertical AfroPay, a vertical Banco Afro, Liberto, Pré-Engenharia, Habitação do Bem e por aí vai. Então cada vertical tem uma pessoa à frente, bem como a gente também tem um conceito de intraempresas, né? Então, por exemplo, o que é isso? Que conceito nosso é esse? departamento de marketing e comunicação, ele é uma empresa do grupo que atende todas as empresas ali, né, da sociedade, né? As empresas que fazem parte desse leque societário. Então, com isso a gente consegue ter mais eficiência, com isso a gente consegue entregar muito mais do que uma estrutura tradicional. Bem como o conceito de startup, são empresas enxutas, né? Não são big empresas, são empresas enxutas que conseguem fazer o mesmo de grandes empresas, mas em uma velocidade muito maior, numa dinâmica muito menos burocrática, né? Mas a dor do crescimento também faz parte, né? Então, o Banco Afro de 3 anos atrás para hoje mudou muito, né? E principalmente o processo que eu comentei contigo de M&A fez com que a nossa parte de gestão e governança assim, crescesse demais, né? Porque até então nós somos fazedores de coisas, né? Só que é aquele negócio, o fazer as coisas e o documentar as coisas são processos diferentes, né? E o empreendedor que está no dia a dia, ele faz muito e documenta pouco. Sim. Só que chega um tamanho de empresa que aí você precisa ficar um pouco mais moroso, né? Eu diria, você tem que cuidar mais, porque começa a lidar com mais pessoas, mais frentes e principalmente a gente lida com dinheiro, né? Então não dá para ser algo bagunçado, né? Muito pelo contrário. O arranjo, a parte de segurança, de governança, a própria parte de regulamentação com os órgãos de fiscalização, né, são bem complexas, né? E a gente tem que cumprir isso tudo no dia a dia, o que leva-se muito tempo nosso investido nessa parte burocrática. Então hoje somos 20 pessoas e 3 sócios à frente, né? A ideia é que isso se amplie ainda este ano. Ampliar para quanto? O meu querer ou o que vai depender é nossa capacidade de captação de investimentos, né? Sim. Então nós temos 3 cenários, desde o cenário conservador, moderado ao arrojado, e de acordo com nossa capacidade de captação, a empresa vai crescer enquanto a time, né, X vezes em comparação ao que temos hoje. Mas qual é o sonho do Diego de daqui a 5 anos e daqui a 10 anos com o Banco Afro? São muitos. Um deles é ver o Banco Afro a nível global, né? A AfroPay fazendo toda essa transição de dinheiro, de soluções, de oportunidades a um nível não só Brasil, a um nível mundial, e a gente sendo aí referência de ferramental tecnológico que empodera negócios, empodera pessoas, empodera projetos sociais, sabe? É realmente ver o ecossistema afro funcionando, ver essa mobilidade social funcionando, ver economias circulares sendo criadas e sendo escaláveis e sustentáveis. Então, assim, são muitos sonhos, né? E isso tudo partindo do Banco Afro, sendo ali não só seu pilar financeiro, mas seu pilar tecnológico, educacional, de fomento ao empreendedorismo. Entendi. E quais são os desafios de gerir um banco? São muito diferentes de gerir um outro negócio? São muitos, porque, como eu falei, a gente mexe com dinheiro, são muitos porque temos uma estrutura pequena, limitada, e a gente compete num nível global, né? Então, temos empresas que são investidores nossos, por exemplo, o próprio Google já é investidor do Banco Afro, a Visa vem com investimento para o Banco Afro. Só que a gente, a nível de tecnologia, por exemplo, nós formamos muitos desenvolvedores. Nosso CTO é muito bom nisso, de pegar uma pessoa
crua, digamos assim, e levar ele para uma bagagem tecnológica muito boa. Só que o problema é que quando ele chega nessa bagagem tecnológica muito boa, vêm-se as empresas de fora e querem levar ele do nosso arranjo, né? Então, muitos ficam pela causa, por entender que existe esse propósito de ficar dentro da infraestrutura, mas as propostas são muito atrativas, essa é a verdade, né? E a gente compete com propostas em euro, em dólar, então esse é um dos desafios, né? A retenção de talentos dentro de um mercado muito competitivo, né? Sim. E como foi o investimento para abrir o banco assim, de capital? Hoje já tem alguns milhões de investimento durante esses anos do Banco Afro, então foi-se uma loucura, essa é a verdade, foi Diego. Mas no início, quanto foi investido? No início, a gente deve ter investido aí quase 1 milhão, né? No primeiro ano. Isso veio de capital próprio, então veio de venda de imóveis, de veículos, de poupança, de investimentos, veio de tudo. E com aquele medo, cara, se não der certo agora, eu vou lançar a terceira forma de quebrar. A quarta forma, aliás, né? A terceira eu já passei. Mas, graças a Deus, veio andando bem. No início foi mais complicado por não entender e não conhecer a dinâmica, mas hoje nós estamos num nível de experiência, de know-how, mais de escala, né? Então, os produtos estão prontos, estão postos e a gente está escalando os produtos e soluções e as próprias empresas, né? Então, hoje a gente já sabe onde é sustentável, onde não é sustentável, onde a gente ganha dinheiro, onde a gente faz só pelo social, onde tudo se conecta. Então, hoje não é mais um achismo, não são mais hipóteses, né? A gente saiu das hipóteses e fomos para as afirmações. Sim. E como foi vocês na pandemia? É estranho de se falar, mas foi onde o banco mais cresceu e onde mais deu certo, né? É mesmo? Porque como a gente já operava num formato digital, para a gente não teve impacto. Eu mesmo trabalho muito de casa, né? Mesmo tendo 5 crianças, a gente consegue se organizar ali, né? E durante a pandemia, as empresas viraram os olhares para o digital, em forma de fazer o que elas já faziam, mas num formato tecnológico, né? Então, para o Banco Afro foi uma oportunidade de levar mais acessibilidade e pela gente ter esse olhar mais empático, a gente foi muito procurado, né? Porque a gente conseguia pegar a empresa e explicar para ela que aquele processo que até então era físico, a gente iria transformar em um processo digital e ela conseguiria fazer o mesmo que ela já faz, porém num outro formato. Então, durante a pandemia e por ter esse ferramental tecnológico de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, que vinha desde um score social, bem como a entrega do recurso na ponta, sendo acessado por uma Souvenir, uma Léo Madeiras, uma Visa. Então, são grandes empresas do segmento que utilizaram ou utilizam até hoje o nosso ferramental tecnológico, né? Então, durante a pandemia, foi ruim do ponto de vista mental e toda essa questão e de perca de pessoas, mas do ponto de vista de entrega e crescimento, o Banco Afro cresceu muito justamente pelos seus pilares, né? Entendi. E quais as dificuldades que vocês já passaram? E você está com esse tempo todo? São desde muitos. Captação de pessoas, retenção, fluxo de caixa, infraestrutura. O Banco Afro, quando a gente iniciou a nossa operação, a gente não tinha escritório, né? Novamente, era minha casa, um monte de maquininha, um monte de coisa. A gente tinha um parceiro que era a sede, né? E depois a gente foi melhorando em relação à infraestrutura, em relação ao todo. Mas assim, os desafios são de empresas comuns, né? Do dia a dia, pessoas, lidar com pessoas, comercial e afins, bem como quando você vai para uma parte financeira, né? E com um mercado muito aquecido, os desafios são constantes, né? E principalmente de conseguir ter esse equilíbrio
com o jogo do dinheiro, né? Porque veio muitas propostas indecorosas, né? Querendo usar o Banco Afro só como um canal de captação da comunidade preta, né? Então, é contraposto, você faz lá não para o dinheiro, né? É contraconceptivo, né? Não quero o seu dinheiro, porque seu dinheiro tem uma rubrica ali muito estranha, para não falar outra coisa, né? Então, esse é um desafio para uma empresa que não tem esse viés afro, esse viés de combate ao racismo. Outras portas são abertas, né? Para a gente que tem esse viés e já traz isso no nome, muitas portas são fechadas já de cara, né? Não, o Banco Afro ali tem um risco de imagem, não quero me associar à comunidade preta, só quero se for para eles trazer dinheiro, né? Mas, entende? Então, isso foi algo que é um desafio do dia a dia, né? E agora, com essa nova mentalidade global, as coisas vêm melhorando para a gente, mas ainda assim a gente tem que ter muito cuidado nessa dinâmica, principalmente porque o mercado financeiro ele é baseado no capital, né? Então, quando o Banco Afro vem com uma outra proposta, muda-se o sentido, né? Quando eu falo para um investidor que sim, é possível fazer o social e ainda ganhar dinheiro, ele fala, não sei não, hein? Não sei se isso funciona não, sabe? Porque a base deles é o capital por si só. Sim. E qual a sua dica para os empreendedores que estão nos assistindo agora? Muito estudo, analise tudo, dados, tá? Tudo tem que ser baseado a dados, não a achismo, não ao que eu penso, ao que eu gosto, é dados e teste, né? A startup, o que faz a diferença desse modelo de startup para um modelo tradicional é erre rápido, corrija rápido e volte a fazer num outro formato, porque o errar demorado levou-se tempo, custo e afins. Se demora-se para corrigir, às vezes um prejuízo pequeno vira-se algo gigante, né? Mas como você vai saber disso? Baseado a dados. Sim. Então, controle tudo, controle estoque, controle precificação, controle fornecedor, enfim. São muitas frentes, mas tudo isso tem que ser baseado não só ao que a gente acha e quer, mas a dados, desde o dado do perfil do cliente, bem como os dados ali do dia a dia, né? E principalmente para a galera que está na base ali, que faz na subsistência, começa a separar, né, o que é empresa, o que é pessoal, o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, começa a ter esse controle, determine a sua retirada. A pessoa, mas é difícil mesmo, eu sei que é difícil, mas o fato de colocar isso como propósito, o fato de começar a fazer, tende a gerar resultados, né? Se a pessoa já fala, é difícil, não vou fazer, nenhum resultado é visto, né? Então, a primeira coisa é ter essa mentalidade e começar a pensar em um outro formato. Diego, muito obrigada por você ter topado participar aqui do nosso programa. Olha, desejo todo o sucesso do mundo ao Banco Afro, aos empreendedores e comunidades que usufruem desses benefícios desse banco social. Parabéns, viu? Só gratidão, é sempre um prazer, né, falar do Banco Afro, das nossas iniciativas e frentes. Fica o merchan, né, faça o download, abra sua conta digital, acesse nossas redes, comenta o que tá bom, o que tá ruim. Lembrando, somos feitos da comunidade para a comunidade. Então fica aqui um convite e vamos junto. Isso aí, vamos juntos. O Perfil e Negócios fica por aqui e obrigada pela sua audiência. Até a semana que vem.